meus amores. Vamos para onde agora? Ai, a gente vai falar do otimismo agora. Ó, gente, mesmo em época de pandemia, o que que acontece? A gente tem que pensar em ser mais otimista, pensar sempre que isso tudo vai acabar. Não há mal que dure para sempre, não é verdade? E até isso acontecer, eu convidei o padre Valdeci Ferreira, que é antropólogo e professor de teologia lá da PUC também, para poder explicar sobre otimismo para a gente dar um gás, dar um up na gente, porque tem muita gente cabisbaixo aí nessa pandemia. Tudo bem, padre? Boa tarde, um prazer te receber hoje aqui. Boa tarde também a quem nos acompanha, né? Uma alegria nessa tarde poder adentrar o lar, adentrar o lugar onde as pessoas se encontram em sintonia conosco. E que bom eu poder também participar e estar ao vivo contigo, né? É uma alegria enorme. Obrigada, padre. A gente que agradece, viu? Agora, padre, é possível, porque assim, a gente vê pessoas otimistas, mas naquele, um otimista assim, vai passar, assim, ó, vai passar, né? Não assim, nossa, eu creio que vai passar. É meio complicado a gente ser tão otimista assim no meio desse furacão que nós estamos vivendo, né, padre? É interessante que a gente precisa ter, ao mesmo tempo, um grau de tempero, de otimismo e de realismo. Aham. Preciso trabalhar essas duas instâncias assim, na nossa vida. Primeiro que a realidade, nos entender pela realidade, nos coloca naquela sintonia bem clara de quem nós somos, de onde nós estamos, qual é a realidade que nós temos e que não podemos facilitar diante de algumas coisas. A realidade nos coloca diante da prudência, que é uma virtude bastante importante a ser vivenciada, a ser descoberta, a ser assumida na vida. Agora, viver somente o realismo, ter apenas a realidade, pode nos desgastar na nossa forma de compreender a nossa vida. Então é preciso ter esse grau também de otimismo. O otimismo alicerçado pela realidade, pelo realismo, nos impulsiona a viver de uma maneira concreta. Nem sempre é da forma como queremos, mas podemos, dentro do possível, trabalhar algumas questões que nos impulsionam a viver diferente. Tem um autor austríaco chamado Viktor Frankl, que ele diz assim: quando nós não podemos mudar a realidade que nos circunda, é preciso mudar o nosso interior. Uhum. Sabendo, né? Quantas Nossa, perfeita essa frase. é bonito, né? Quando a gente não pode mudar o exterior, a gente muda o interior. Porque o interior Uhum. tem essa liberdade, a gente tem essa capacidade de mudança, porque depende da gente, não depende dos outros, né? É verdade. E uma das coisas, sabe, Fernando, que nos acompanha assim nesse período é que as pessoas foram assim tomando um novo rumo. A gente brinca, né, que nunca se aprendeu a fazer tanto pão, nunca se aprendeu tanto idioma, as pessoas nunca aprenderam tantos jogos de carta, de tabuleiro. Quer É dizer, verdade. foi momento para descoberta ou redescoberta. Então, existe um lado positivo de tudo isso, mas a gente precisa aprender a ver também esse lado positivo, né? Com certeza. E o que que o padre tem observado de mudança objetiva nas pessoas, padre? Olha, existem as mudanças externas e as mudanças internas. Eu acho que é muito interessante perceber assim, olha, acho que nós vamos passar um bom tempo cantando parabéns e não soprando mais vela. Aham. A gente vai passar um bom tempo sem ter muito o aspecto do abraço, nós vamos um bom tempo sem ter o toque. Então, com isso, gera um processo, ao mesmo tempo, saudosista, mas Uhum. também de distanciamento. Mas, por outro lado, nós vamos tendo situações que vão nos dando na característica de enxergar a vida. Antes, nós sorríamos com os lábios e era explícito o sorriso. Hoje, a gente tem que aprender a ler o sorriso atrás da máscara que se traduz pelos olhos. Então, o olhar vai tendo um grau de importância bastante significativo. Os nossos relacionamentos, eles vão tendo uma outra característica também, inclusive de não superficialidade, Uhum. que sejam relacionamentos que estejam nesse âmbito
virtual, mas nós vamos tendo uma capacidade de enxergar para além da realidade concreta, para além de um aspecto objetivo, nós vamos verificando uma abrangência na maneira de assumir a condição do próprio ser humano. Então é muito interessante isso, viu? Agora, padre, você acha que essas mudanças vão ser permanentes para sempre? A gente vai levar isso? Ou só agora durante a pandemia? Eu acredito que a experiência que nós fazemos, Fer, ela nos coloca diante de um termômetro, de uma balança. É interessante quando a gente passa a verificar estas situações, porque elas nos inserem diante de algumas realidades que são transitórias e outras que são passageiras. Aqui a gente precisa fazer uma distinção. Aquilo que é necessário, ele é sempre transitório, é sempre passageiro. As necessidades, elas são passageiras. Agora, aquilo que é essencial, ele é permanente. Então, eu sei que talvez não seja uma resposta muito clara, mas assim, tudo aquilo que são mudanças internas ou externas, mas se elas estão diante da necessidade, a necessidade é passageira. Agora, se ela estiver diante da essencialidade, a essencialidade ela é permanente e isso fica conosco. Então, o que permanece é o essencial para nós. Vai passar, uma série de coisas vão passar daqui a um tempo, mas o valor de uma série de outras coisas que não vem pela necessidade, mas vem pela essencialidade, permanecerá porque traz traços de realidade fundamental de existência. Agora, para a gente encerrar, padre, eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo para os nossos telespectadores. A Sagrada Escritura nos diz, seja católico, não católico, da vertente que seja cristã, e até mesmo para aqueles não cristãos, a Sagrada Escritura nos diz que as trevas não são trevas para ti, ó Senhor, porque a noite ela é luminosa como o dia. Não existe noite que não tenha uma beleza, sabe, Fernanda? Não existe noite que não nos prepara também para o dia. Então, que este momento de pandemia, com todas as tribulações, com todas as dificuldades, nos conduza a perceber que mesmo diante da noite, as estrelas são bonitas e a lua ela pode ser esplendorosa. E mesmo quando à noite a gente não consegue contemplar essas coisas,